história da cadeirada. Eu achei essa frase que ele está colocando no rádio muito forte, né? Datena fez o que você pensou, né? Eles captaram isso no entendimento de parte dos eleitores, principalmente pelos comunicados ali nas redes sociais e os comentários, e estão explorando isso. Isso pode fazer com que Datena suba ainda mais? Fabiola, como a gente está comentando desde que aconteceu, né? Preciso ver ver como é que as pesquisas vão reagir de uma maneira geral e entender, né, pelo pacote das pesquisas, vai sair o Datafolha, tudo, como é que houve essa reação. Agora, do ponto de vista, depois a gente analisa do ponto de vista da frase, significado, desdobramentos, mas, é claro, concordo com o Josias, politicamente, o uso disso atende a uma pesquisa, né, a pesquisa de opinião, a avaliação qualitativa e quantitativa dos próprios membros da campanha da Atena que perceberam que, não só da campanha da Atena, da campanha dos adversários também, que perceberam que a população, uma parte significativa da população, pelo menos uma população disposta a votar no Datena, gostou. Né? O Datena, ele é um jornalista, ele é um apresentador, ele passa o dia falando dos problemas da cidade, fala de questões de segurança pública, tanto é que a segurança pública está no centro daquele do discurso de campanha dele. Ele não está procurando exatamente convencer com essa campanha um eleitorado muito distante. Ele quer convencer o pessoal que acompanha e sabe quem é Datena, né? O Datena, ele tem essa discussão de, olha, olha, vou, né, vou para cima, tudo isso mais. Ele mesmo falando com a gente, dando entrevista, conversando também de forma privada, ele fala que ele sabe que ele errou, mas ele não se arrepende. Ele errou, mas faria de novo porque fala que teve a honra atingida. Essa dobradinha, né, que ele sabe que errou, e na caminhada, quando as pessoas estavam indo falar com ele nas ruas nos últimos dias, ele comentou: olha, eu não acho tão legal ser parabenizado por conta disso, etc e tal. Mas uma coisa é a percepção individual do candidato e ele sabe que errou e ele fala isso para os jornalistas, ele é incomodado. A outra coisa é o que a campanha vai usar. A campanha percebeu que isso tem tração na sociedade e vai usar. Percebeu que tem tração junto ao eleitorado potencial do Datena, que espera dele como candidato que seja uma reprodução dele como um apresentador, que vai ser usado. Né, que vai ser usado, né? E do ponto de vista político, né, para utilizar a política exatamente pensando na política como instrumento, né, de alcance de manutenção de poder, como diria Nicolau Maquiavel em Um Príncipe, isso tá certo. Do ponto de vista da virtude política, entre aspas, né, isso tá certo. Né? Por quê? Porque isso aí tem um potencial de aumentar a votação do Datena e, por conseguinte, de reduzir a de Pablo Marçal, do Datena ser colocado como aquele cara que bota o outro no eixo, que bota, sabe, como ele mesmo falou, a pessoa que rouba, que é condenada por furto, no eixo. Já que a justiça não vai fazer, eu vou fazer. Aí você vai falar o seguinte: poxa, mas isso não é pesado? Isso é pesado. Isso é tão pesado que o próprio Datena diz que errou e diz que não sente a vontade de ser reconhecido na rua e aplaudido por conta da cadeirada, né? Mas isso, ou seja, por que que isso é pesado? Porque é óbvio que você usando isso como anúncio, como anúncio eleitoral, você acaba, na verdade, talvez promovendo a ideia de que questões e problemas são resolvidos na base da porrada, né? E acaba, inclusive, a repetição final com aquela frase três vezes, né? Você não é homem, né? Você não é homem, você não é homem. Em nós que fomos criados no caldo machista da sociedade, né? Eu não me excluo, né? Porque fui criado nesse caldo, né? Desperta os sentimentos mais primitivos para citar Jefferson Roberto, sabe? Então, o que acontece? Isso mexe, né, com quem foi criado nesse caldo machista, e a pessoa fala, porra, Datena tinha Mais triste, razão, né, né? o Sakamoto, se a gente Não, olha, exatamente. porque Isso é não é à esse toa, caldo só para machista. finalizar. É. Exatamente. Esse caldo machista. Só para finalizar, desculpa, eu me alonguei, mas o fato é que esse é o ponto. Essa peça de publicidade pega e explora coisas baseadas em pesquisa e baseadas no que somos nós, não naquilo que necessariamente nós gostaríamos de ser.
né? E esse é o grande problema, porque é triste, mas ao mesmo tempo é efetivo. É triste porque nós estamos agindo para que sejamos menos machistas, para que nós sejamos menos bate e porrada, para que acreditemos nas instituições como resolvedoras de problemas, né? Resolvedoras de problemas. Mas na prática, a gente acaba caminhando para um outro lado. E o Vai motivo ter da cadeirada foi uma... justamente uma questão relacionada ao machismo, né? Porque ele foi acusado de Não, assédio por uma mulher. O que me chamou bastante atenção é que com a cadeirada da Atena conseguiu dar uma cadeirada nesse assunto também, porque o assunto acabou virando a cadeirada, né? E esse caso desse assédio sexual é uma história muito mal contada, vamos combinar, né? É uma história mal contada. E foi arquivada por falta de tempo, não, e né? você sabe, Fabiola, que se o Marçal fosse um personagem razoável, ele teria mencionado isso, que era um assunto passível de menção num debate. Porque houve uma acusação de assédio, e essa acusação de assédio foi feita numa época em que havia uma legislação no Brasil, aliás, uma legislação imbecil, que limitava o prazo para a denúncia em 6 meses. E a denúncia foi formalizada dias antes dessa legislação ser modificada. E aí até os advogados do Datena utilizaram esse argumento. Olha, houve uma mudança na legislação, mas a lei não pode retroceder para prejudicar um acusado. Só pode retroceder para beneficiá-lo. E o caso foi arquivado. Então, o Marçal, se fosse um personagem razoável, ele teria apresentado o fato como o fato é. Olha, houve uma acusação, houve um arquivamento, mas ficou no ar a dúvida, houve ou não houve o assédio, mas ele chega e trata o assédio como estupro, né? E não estamos falando de estupro, estamos falando de assédio. Então, e ele dias antes já estava anunciando que utilizaria o debate para produzir uma grande baixaria. E aí, esse é o paradoxo da cena, não é? Porque um personagem que se utiliza da baixaria e da meia-verdade, sendo que ele sempre valoriza a metade mentirosa, então ele se utiliza desses expedientes para desestabilizar os seus adversários, ele foi desestabilizado pela sua própria técnica, elevada a potências extremas, porque o Datena, ao dar no Pablo Marçal uma cadeirada, ele foi mais Marçal do que o próprio Marçal. E aí desestabilizou o Pablo Marçal. Pela primeira vez, o Pablo Marçal ficou sem rumo na campanha. E ele tentou explorar de um jeito a cadeirada, ele claramente não estava preparado para aquilo, embora ele imaginasse uma reação, nunca imaginou que o Datena fosse dar uma cadeirada nele. E aí ele foi tentar explorar de um jeito, o seu próprio público rejeitou aquela exploração, a vitimização, aí ele se reposiciona em cena, mas o fato é que ele não ficou bem, ele ficou zonzo, né? Então é muito paradoxal que o Pablo Marçal, que utilizava de subterfúgios para desestabilizar os seus adversários, tenha sido ele próprio desestabilizado por uma cadeirada. Então o Datena foi Marçal elevado à última potência e conseguiu desestabilizar o próprio Marçal. E aí a gente vê que se não tem muito impacto o programa eleitoral como um todo na televisão, essas pílulas que são diluídas ao longo da programação, tanto no rádio e na TV, elas têm beneficiado esses candidatos que têm esse tempo, né? Principalmente Ricardo Nunes. Hoje a do Ricardo Nunes contra Pablo Marçal é fortíssima também no ataque à questão religiosa de Pablo Marçal. Eles pegaram uma frase do Pablo Marçal falando que a Igreja Católica matou muita gente. E eles colocam isso em repetição, em looping, assim. É uma coisa muito assustadora de você ficar ouvindo. Você pega, liga o rádio, você ouve isso inúmeras vezes. E isso tem sido muito explorado por Ricardo Nunes. Bom, quem vai chegando por aqui é Raquel Landim, que está ligadíssima nas eleições municipais de São Paulo. Ela que apresenta o Radar das Eleições, apresenta também aqui de vez em quando o nosso All News, está nos debates, está em todo canto. Olá, Raquel. Bom dia para você. Tá desligado o seu som? Abre aí pra gente, Raquel. Eu estava quietinha aqui assistindo vocês, estava com o mic desligado. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Léo. Bom dia, Raquel. Expectativa para o Datafolha de hoje, hein, Raquel? Hoje sempre vem o Datafolha depois da Quest. A Quest ontem trouxe essa novidade, né? Marçal caiu
num gráfico ali mostrando uma queda, não sabemos se vai cair um pouco mais ou não, ou se vai conseguir alguma recuperação. A gente está a poucos dias das eleições. Qual é a expectativa para esse Datafolha que capta principalmente essa questão da cadeirada? E hoje com essa novidade, né, da Atena explorando isso na propaganda de rádio e TV. Fabiola, eu estava aqui conversando com o Felipe Sotero, que é o marqueteiro do Datena, ainda não consegui ter uma conversa mais profunda com ele. Exatamente perguntei isso, você não acha que é um estímulo à violência? E ele falou, acho que não. E aí eu estou questionando um pouco mais, perguntando por quê, né? E ainda não tive resposta, estou numa conversa aqui com ele por WhatsApp. Mas a expectativa que se tinha ali, logo após o episódio da cadeirada, que foi se confirmando na Quest, vamos ver o que o Datafolha mostra, era essa, de uma queda do Pablo Marçal. Ali é uma queda ainda marginal, né? Está dentro da margem de erro, não é uma queda tão expressiva, por conta dessa imagem que ele acaba passando, apesar de ter ali algum ferimento, né? Machucou o dedo, teve ali um ferimento no tórax, na costela, mas essa imagem do fujão, daquele que não encarou a briga, e essa simpatia que as pessoas sentem pelo Datena de que foi provocado e reagiu. E é um pouco isso, né? Esse caldo machista em que que a sociedade é criada e que o Datena aparece ali como uma vítima, né? Das provocações do Pablo Marçal, embora ele tenha sido o autor da violência, né? Tanto que os papéis acabam se invertendo e a gente percebe isso porque todos os candidatos que têm sido vítimas das provocações do Marçal, eles acabam se solidarizando com o Datena, né? E não com o Marçal. Então, o tiro acaba sendo ruim para a imagem do Marçal. Embora a gente precise ressaltar aqui, uma vez e sempre, que a violência nunca se justifica, né? O Marçal provocou Guilherme Boulos, o Marçal provocou Tabata Amaral, e nenhum dos dois reagiu com violência, né? Para você ser um gestor público, ou em qualquer circunstância da sua vida, você precisa ter calma. Enfim, mesmo diante de bullying e de situações muito complicadas, não reagir com violência. De qualquer forma, eu acho que precisa também moderar o impacto que esse episódio vai ter. Não acredito que vai ter um impacto tão expressivo para mudar os rumos da eleição. A gente está caminhando, estamos há poucos dias, 2 semanas ali do primeiro turno, para uma eleição muito apertada, onde os três principais postulantes ali, Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal, chegam em empate dentro da margem de erro. Então, assim, está muito difícil para a gente dizer o que vai acontecer, né? A gente não tem nem certeza se Guilherme Boulos vai ao segundo turno. É muito provável, porque dificilmente você vai deixar de ter uma força progressista no segundo turno, mas a verdade é que pode acontecer qualquer cenário de segundo turno entre os três. A gente está falando aqui sobre essa questão da violência